Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estudando muito, né? E vamos dar continuidade à nossa aula. Agora, aula 5, parte um, sobre relações coesivas ainda. Agora, dentro das preposições. Vamos lá? Tá aí o cronograma, já trabalhamos esses outros conteúdos. Agora, dentro da preposição, ok? A outra aula será o advérbio. Tá aí algumas preposições, né? A, contra, sem, para, por, perante, após, até, com, de, em, desde, entre, sob. Então, aí são algumas preposições que vocês vão conhecer logo, logo, né, dentro da aula e que precisam ser anexadas na mente, ok? Aí o que seria uma preposição, né, gente? É a palavra invariável que liga duas outras palavras, de forma que o sentido da primeira é um complemento, vamos dizer assim, né? É completada pela segunda, certo? Exemplo: os amigos de João estranharam o modo de se vestir. Observe que aí nós temos duas preposições, onde, como deixa bem claro, palavras se alinham, né? Traz o sentido para a frase, ok? No caso, os dois D aí, tá? Ela esperou com, mais a preposição daquelas que eu já falei lá, né? Que precisa tá realmente anexada na mente, né? Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Terceiro, o evento acontecerá durante o verão. Aí você pergunta, mas você não falou durante. Vocês vão compreender mais adiante, até que durante se torna preposição, ok? Todos estavam de acordo com a decisão do juiz. Novamente, essa locuçãozinha aí, de acordo com, e essa palavrinha dó, eu vou explicar mais adiante, vocês vão entender bem direitinho, tá bom? Mas traz a ideia de preposições, ok? Tá aí as preposições, elas são palavras invariáveis e ligam dois elementos. Como eu já deixei claro lá, né, nas primeiras frases, que ligam elementos para que essa frase ela tenha sentido, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Pão com manteiga. Pão se relacionou aqui com para trazer uma relação lógica com a palavra manteiga, certo? Então ficaria pão com. Você ia perguntar com o quê? Né? Então o com ajudou a trazer esse sentido para a frase, ok? Vamos lá. Relacionam dois elementos de tal modo que o sentido do primeiro elemento é explicado ou complementado, né, como já foi falado anteriormente, pelo segundo. Tá aí, nós temos o primeiro, preposição e segundo. Quem é o primeiro? Vou. A preposição aí ligando aí os dois, né, elementos. Paris. Portanto, vou a Paris. Da mesma forma funciona quando eu digo fui com o Pedro. Com ligando o primeiro elemento ao segundo. Todos saíram de casa. Da mesma forma. Ou seja, para que o primeiro elemento tenha sentido, o segundo traz essa referência para que a frase fique totalmente coesa e com sentido. Tá certo? Vamos lá. Aí, preposições essenciais, aquelas que eu falei, as principais, né? Vou até cantar a musiquinha para ajudar vocês aqui. Aí vocês cantam e criam de vocês, tá, gente? Não copiem a minha, não. Vamos lá, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então tá aí a musiquinha que vocês podem anexar aí na mente também e ajudar bastante vocês na hora lembrar dessas preposições aí essenciais, tá certo? E as locuções prepositivas é aquela que tem mais que uma palavrinha, que é aquele exemplo das primeiras frases que eu falei que vocês iam ficar conhecendo depois, tá bom? Então, tá aí abaixo de, através de, junto com, acerca de acordo com, graças a, além de, depois de, por causa de, antes de, apesar de, em frente a, em vez de. Observem que teve uma locuçãozinha dessa logo no início, que eu disse, ó, gente, depois eu irei explicar porque isso aí traz uma ideia
de relações de preposição, tá? Devido ser chamado de locuções prepositivas. Depois vocês voltem e vocês vão ver que tem uma locuçãozinha dessa logo no início que eu fiquei de passar para vocês. Vamos lá, vamos olhar. Voltando aqui. Aqui. Ó, de acordo com. É uma locução, tá? Esse dó vocês vão compreender mais adiante. E o durante também. Simbora. Voltando lá. Certo? Aqui, ó. Entenderam, né? Embora, meu povo! Tá aí. Existem as relações, né? Que dentro da preposição temos a combinação e a contração, ou contrações, né? Ou combinações também pode ser. Então, a casa de madeira. Casa da madeira. Então, eu trouxe duas explicações que elas fazem referência também a esse outro ladinho aqui, certo? Que ele mora em casa alugada, ele mora na casa alugada, tá? É mais ou menos dentro da ideia. Ou seja, a primeira aqui, ó, vamos explicar essa aqui. A casa de madeira. A preposição de, que é aqui, gente, ó, indica matéria, ou seja, do que a casa foi construída, tá? Já, e outra coisa, traz uma ideia assim de matéria, de composição, né? De construção. No caso, a segunda frase aqui, casa da madeira, aqui ocorre a contração. Ou seja, juntou da, para dar, né? Juntou de mais a, que deu dá, tá? Portanto, é uma contração. Aí vocês vão entender mais um pouquinho adiante. Vamos lá? Combinação e contração, novamente, né? A casa em que a preposição se une a outras palavras, dando origem a uma combinação ou uma contração. Exemplo, os gatos da vizinha se espreguiçavam ao sol. Da é uma contração, que juntou de mais a, lembram? E ao juntou. Aí houve uma combinação da preposição com o artigo. Então, só juntou. Por isso é chamado de combinação, como se eles estivessem combinando para formar a palavra, tá bom? Por contração, ocorre quando as preposições a, de, em e per, que é a forma antiga do verbo por, certo? Se une a artigos ou pronome, havendo na união perda ou transformação de fonema. Ou seja, o som, né? Contração fônica da preposição. Por exemplo, já era tempo de ele, né? Então, virou aqui dele. Entrar na escola. Viram? Ó, ela seria de ele. Então, um desses ezinho surgiu a contração fônica e ficou dele. Ok? Nesse caso, temos a contração de preposição de, mais o pronome ele. Deu-se a contração devido ao desaparecimento do fonema e. Tá certo? Na preposição. Aqui, ó. Um desses ezinho, ó. Certo? Vamos dizer assim, que sumiu. Não é que sumiu, houve uma contração, tá certo, gente? Vou falar da forma correta, coerente. Simbora. Tá aí algumas relações da contração, né? Quando a preposição se une ao artigo a ou aos pronomes aquele, aquilo, ocorre um tipo de especial de contração denominado crase, indicado na escrita pelo acento grave. Eis a contração de nossa língua. Crase já é um conteúdo bem conhecido aí, mas que vai ser explanado mais adiante, tá? Mas já vamos trazer aqui uma ideia para que vocês possam já compreender a situação, tá? Então, tá aqui, quando juntou a preposição a, mais aquele, aquela, aquele, deu aquele, aquilo, certo? Então, aí vem o azinho acaseado nessa situação. Tem um deste, desta. Quando vem aqui para a preposição de mais este, e esta aqui são pronomes, fica deste ou desta. E assim sucessivamente, vai ocorrer de acordo com todas essas situações aqui. E eu quero que vocês copiem e, se possível, né, colocaria primeiro, copiaria aqui e tentaria fazer isso aqui sem olhar. Depois vocês iriam conferir para ver se estão dando show, ok? Continuando, né? Agora a preposição mais artigo, seguido ou não de S. Tá aí?
o A acraseado, né? Seria, quando é que surge esse A acraseado? Quando junta a preposição A mais o artigo A. Por exemplo, vou à feira. Observe que tem dois A. Então, esse AA transformou apenas nesse aqui acraseado. Isso quer dizer que ele tem, nessa frase teria dois A, mas colocou acraseado, ficou apenas um A, com sinalzinho de crase, ok? Dó, dá a mesma coisa. Dé mais ó, dó. Dé mais A, dá. Lembra lá do dó? É isso aqui, ó. É por contração, tá? Juntou Dé mais ó vai dar dó. Dé mais A vai dar dá. E eu vou, de uma forma, vamos supor, criar uma frase aí, de um jeito ou de outro. Ou seja, de um, quer dizer, dum, né? Então, tudo por contração e assim sucessivamente. Nós temos aqui a parte de preposição, mais advérbio. Daí, dali, daqui. Quem tem toda a relação da formação aqui, ó. De mais aí, dá daí. De mais ali, dá dali. Tudo por contração, ok? Antiga preposição P, gente, trazendo essa informação mais para vocês, né? Mas as formas antigas do artigo definido, né? Vamos lá. Pelo, pela. Quer dizer, preposição P. Tá aqui, los e las. Pelos, pelos. É assim que surgiu pelo e pela, ok? Simbora. Resumo. Lista de preposições. As preposições essenciais, já falei, né? Que é a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. É a da musiquinha, né? As acidentais é afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Tem mais? Tem, professoras, professores. Tem mais? Tem estudantes. Tem sim, tá? Combinação de preposições. Quando eu combino artigo mais a preposição ao, que vai dar a mais o vai dar ao. A mais os vai dar aos, ok? E contração de preposições, aquilo que eu já venho explicando, né? Que na quer dizer em mais a, nas, em mais as. Nó, em mais o, nós, em mais os. Dá, de mais a, das, de mais a. E assim sucessivamente, tá? Aí vocês vão copiando e vão tentando entender e entendendo que é fácil o conteúdo, né? Tá aí as preposições acidentais, né? Que eu sinto assim que possa ter existido alguma dificuldade de entender, né? E trazendo as classes originais dela, tá? Nós temos aí a primeira palavra durante. Classe gramatical de uso atual é a preposição, certo? De acordo com essa frase aqui, tá? Marcada de amarelo. A classe gramatical original dela seria o verbo particípio do verbo durar, tá? Aqui, ó. O uso indica tempo em que algo acontece. E o exemplo que eu vou trazer agora é ficamos em silêncio durante a apresentação. Então, aqui é a preposição, tá? A classe atual dela, mas sabendo que ela faz parte da classe gramatical original. Mas se cair, tiver uma relação com preposição, a palavra vocês não vão atrás da classe gramatical original dela, né? Vai correr dentro do contexto de uma preposição acidental, ok? O mesmo jeito ocorre com exceto, tá? Que de acordo com a frase, a preposição, que é o que nós estamos trabalhando, né? Mas a classe gramatical original dela, né, vem daí do verbo particípio, verbo excetuar, certo? Indica a exclusão, tá? Então, tudo bem detalhado para vocês, para que vocês possam compreender com mais exatidão, tá certo? Tá aí o exemplo, todos participaram, exceto Ana. Tá? Exceto aqui seria a preposição acidental, ok? Da mesma forma, ocorre com salvo, com mediante, conforme, né? Segundo, consoante, como e fora, tá? Aí vocês vão só se situando. Eu trouxe essa explicação mais abrangente, né? Porque eu citei no slide anterior e fiquei preocupada se meu estudante conseguiria compreender
a relação dessas preposições acidentais, tá? Que elas fazem parte de uma classe gramatical, mas de acordo com o que é pedido na prova, possa ser que venha acontecer uma situação dessa e vocês vão estar bem informados, tá certo? Tá aí as relações semânticas, né, estabelecidas pelas preposições. Por exemplo, quando eu falo, esta música é de Roberto Carlos, eu estou falando de autoria de um cantor, né? Estou em casa, de um lugar. Tempo, eu viajei durante as férias. Modo ou conformidade, vamos escolher por sorteio, a forma como vai ser feita, né? Estou tremendo de frio, né? Traz ideia de caos. Assunto, não gosto de falar sobre política. É o assunto, né? Sobre a política. Fim ou finalidade, eu vim para ficar. A finalidade de ficar, né? Houve a finalidade de chegar e ficar. Instrumento, Paulo feriu-se. A faca traz a ideia do instrumento. Companhia, hoje vou sair com meus amigos, a companhia dos coleguinhas, né? Ó, um meio, voltarei a andar a cavalo, é o meio como ele vai andar a matéria. Devolva-me meu anel de prata, a prata seria a matéria. Posse, estou de carro, é o carro que ele tem posse, né? Oposição, o Flamengo jogou contra Flamengo, um contra o outro. Conteúdo, tomei um copo de vinho, né? Então, com vinho, é o conteúdo que tem dentro, né? Preço, vendemos o filhote de nosso cachorro por R$ 300, né? O preço. Origem, você descende de família humilde, né? A origem dele, que é humilde. Especialidade, João formou-se em medicina, a especialidade dele, né? De profissão. Destino ou direção, olhe para frente, o lugar onde a pessoa está olhando, né? Tá aí, gente. E fechando agora, nesse momento, que estudar para o concurso na educação é preparar-se para transformar a vida, começando pela sua. Eu espero que vocês se dediquem mais, estudem mais, façam o melhor para cada um dentro do seu eu, certo? De si mesmo, que a gente está aqui para contribuir, para melhorar o conhecimento de vocês, tá bom? Ficam com Deus e até a próxima aula.